Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pode se colocar em pé, se você localizou o texto. A palavra de Deus diz: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Aqui é o apóstolo Paulo falando, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, temendo os judeus. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé, se deixou levar pela sua dissimulação. Hoje à noite, Deus permitindo, eu quero falar sobre o valor da repreensão, a importância da repreensão para as nossas vidas. Oremos. Pai querido e glorioso, obrigado pelos hinos que a nossa igreja cantou maravilhosamente. Como é gostoso, ó Pai, estar presente nesta igreja, ouvindo os louvores, ouvindo as vozes das crianças, dos jovens, dos adultos. Como é gostoso, ó Pai, louvar a Deus através de uma igreja que canta com o coração. Obrigado pelo coral, obrigado, Deus, por este hino tão lindo, que o André também cantou para a sua glória. Pai, nesse momento nós pedimos a sua ajuda para a entrega desta mensagem. Há valor na repreensão, há valor na correção. Hoje à noite, no início do culto, fizemos a leitura a respeito de Provérbios capítulo 3. E o versículo 12 demonstra que Deus nos ama através da repreensão. Por isso eu peço ao Pai, abra o nosso coração nesta noite, para que possamos aceitar a repreensão que advém de sua palavra, a repreensão que advém das pessoas que nos amam, como os nossos pais, nosso cônjuge, nossos irmãos em Cristo e até mesmo os nossos filhos. Pai, eu peço, abra o nosso coração nesta noite para receber a sua palavra. Tire, por favor, toda distração do nosso meio, toda conversa paralela, todo pensamento, ó Deus, distraído. Pedimos que nesse momento o Senhor nos ajude a nos concentrarmos aqui neste púlpito, a nos concentrarmos na palavra que está sendo pregada, que está sendo anunciada. Usa-me, ó Deus, para ser uma bênção nesta noite, para o seu povo. É tudo que pedimos e esperamos, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu quero pregar sobre o valor da repreensão, mas a verdade é que ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de levar uma boa bronca. Todavia, a repreensão é o melhor remédio que existe para acabar com os nossos pecados. Diz o ditado que se nós não formos repreendidos agora pelos nossos pais, se nós não formos repreendidos agora pelos nossos professores, pelos nossos pastores, diz o ditado que um dia nós seremos repreendidos pela polícia ou pelos próprios médicos. Mas muitas pessoas, principalmente nesta geração, floco de neve, muitas pessoas olham para a repreensão como se fosse um ato de maldade. Mas não é. É um ato de amor, é um ato de misericórdia.
Provérbios 27, verso 6 diz: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Quantos acreditam que pastor Fabiano, pastor Rômulo são verdadeiros amigos? Quantos acreditam que seus pais são seus melhores amigos? E a palavra de Deus garante que leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. A Bíblia faz questão de contrastar a história de muitos homens e mulheres que não aceitaram a repreensão em relação àquelas pessoas que não só aceitaram a repreensão, como também se corrigiram diante do que foi falado. O rei Acabe, por exemplo, rei de Israel, não aceitou a repreensão do profeta Micaías. Ao contrário, quando o profeta o repreendeu, ele acusou o profeta de ser inimigo, de ser injusto, de ser invejoso. Mas naquele mesmo dia, Acabe morreu durante uma batalha sanguenta, porque não deu ouvidos à repreensão do homem de Deus. Se tivesse dado ouvidos, não teria morrido naquele dia, teria vivido. Por outro lado, o rei Davi escapou da condenação e da morte, porque deu ouvidos à repreensão do profeta Natã. Natã entrou naquele dia na presença do rei, sem saber se sairia de lá vivo ou morto, mas ele entrou determinado que ele iria repreender o rei de Israel, e valeu a pena, porque Davi aceitou a repreensão, e melhor do que isso, ele se arrependeu de todos os seus pecados. E a história sempre se repete. A história sempre se repete entre os homens e mulheres. Ou nós temos a atitude do rei Acabe, achando que toda repreensão é maléfica, ou nós temos a atitude do rei Davi, que viu na repreensão uma oportunidade não só para ser perdoado, mas uma oportunidade para ser transformado. Provérbios 12, verso 1 diz: o que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O que odeia, o que rejeita a repreensão é uma pessoa estúpida. Então, nesta noite, qual foi o valor da repreensão na vida do principal apóstolo de Cristo, na vida do apóstolo Pedro? Em primeiro lugar, a repreensão foi importante para fazê-lo um servo humilde de Deus. No versículo 9, Paulo diz: e conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas da igreja. Paulo não diz aqui que esses três homens eram as colunas, mas que eles eram considerados como as colunas da igreja. Assim eles eram vistos por todos. Com certeza, esses três homens, Pedro, Tiago e João, foram os cofundadores da igreja, juntamente com Jesus Cristo, fundador. E Pedro, de todos os apóstolos, nesta ocasião ainda era o mais importante, o mais proeminente dos apóstolos. Agora chega um certo Paulo recém-convertido, um certo Paulo derradeiro, que nunca fizera parte dos 12, e se acha no direito de puxar a orelha, de repreender o maior líder da igreja naqueles dias. O que isso significa? Significa duas coisas: que a repreensão divina não olha para a hierarquia, e que a repreensão divina não olha para os favores. Veja o verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Pedro era um líder, mas ele era um líder repreensível. A repreensão de Paulo não foi resultado de ódio, de inveja, de ciúmes, que porventura
existisse entre eles, mas porque Pedro realmente estava cometendo um grande erro, um erro doutrinário, que poderia ter custado o início da igreja sobre a face da terra. E isso não era brincadeira. Pedro tinha uma personalidade muito forte. Pedro falava antes de pensar. Pedro dava bom dia a cavalos. E se Paulo não tivesse sido duro o suficiente, Pedro talvez não tivesse dado ouvidos. Dependendo da doença, dependendo do pecado, o remédio precisa realmente ser amargo. Mas o importante é que a doença seja vencida. Amém, irmãos? O importante é que a sangria seja estancada. E este foi o objetivo de Paulo, quando repreendeu o apóstolo Pedro em público, na presença de todos. O profeta Balaão era uma daquelas pessoas que não dava ouvidos a ninguém. Por muitos anos, ele era o seu próprio chefe, dono das suas próprias decisões, e sem saber mais como repreendê-lo, Deus precisou usar um burro falante para chamar a atenção do profeta. Deus precisou usar um animal falante para que o profeta desse ouvidos. E às vezes, irmãos, às vezes Deus precisa usar uma criancinha para nos repreender. Às vezes Ele precisa usar um dos nossos filhos, ou membros da igreja, ou até mesmo o incrédulo, que não tem nenhum conhecimento de Deus, para nos alertar, para nos repreender. Pessoas que talvez estejam abaixo do nosso nível espiritual, ou do nosso nível educacional, intelectual, para nos repreender. Naquela ocasião, Pedro era muito mais importante que Paulo. Pedro era o líder dos apóstolos. Pedro era muito importante para o sucesso da igreja. Todavia, ele precisava ser repreendido. E Deus escolheu o apóstolo derradeiro, o último, que havia chegado, recém-chegado, cujo passado era tenebroso e pesadíssimo, para repreender Pedro, que havia estado com Jesus desde o primeiro dia do discipulado, desde o primeiro dia do ministério de Cristo sobre a terra. A pergunta, portanto, não é quem é você para me repreender, pois qualquer pessoa pode nos repreender, qualquer pessoa pode nos chamar a atenção, mas a pergunta deveria ser: o que eu fiz de errado? O foco não deveria ser sobre o repreendedor, mas sobre a repreensão que estamos recebendo. Olha, que seja um burro falante, mas se estamos errados, nós precisamos ouvir a repreensão. Amém, irmãos? Se estamos errados, nós precisamos ouvir a repreensão. E aqui Paulo disse, Pedro era repreensível, mas o verso 9 diz que Pedro era um líder justo. Paulo disse, a graça que me havia sido dada, por quem? Deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé. Ou seja, Paulo reconheceu que sem a ajuda de Pedro, e de Tiago e de João, que eram considerados as colunas da igreja, ele jamais teria sido aceito no seio da igreja, ele jamais teria sido enviado de Antioquia como missionário. De certa forma, Paulo era devedor ao apóstolo Pedro, mas nem por isso deixou de repreendê-lo, nem por isso deixou de orientá-lo. Sabe, irmãos, durante toda a minha vida, apenas uma única vez, eu precisei, digamos assim, repreender, orientar meu próprio pastor. Uma única vez eu precisei orientar o meu próprio pastor sobre uma decisão errada que eu sabia que ele havia feito em relação a uma outra pessoa. E para a glória de Deus, meu pastor me deu ouvidos,
apesar da diferença de idade, apesar da diferença de experiência, ele me deu ouvidos e foi pedir perdão para a pessoa que ele havia prejudicado. E assim como Paulo era devedor a Pedro, eu também era e ainda sou devedor ao meu pastor, mas uma pessoa justa aceita ser repreendido por quem quer que seja. Uma pessoa justa aceita ser repreendida. Depois de tudo isso, Pedro ainda enalteceu o ministério, o apostolado de Paulo. Pedro ainda exaltou o ministério de Paulo, que o havia repreendido, e disse que todos nós, eu e você também, deveríamos ouvi-lo e deveríamos acatar os seus ensinamentos. Quantos têm certeza que Pedro aceitou a repreensão de Paulo? Veja só o que Pedro disse em 2 Pedro 3, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo. Graças a Deus. Ele chamou de amado. Eu amo o apóstolo Paulo. Vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro reconheceu que aquela repreensão viera de Deus. Paulo foi apenas um instrumento. Ele reconheceu que havia sabedoria na repreensão e nas palavras do apóstolo Paulo. Portanto, humildade é o primeiro valor que encontramos na repreensão. Geralmente pessoas orgulhosas, pessoas cheias de si mesmas, pessoas prepotentes e donas da verdade, pessoas hipersensíveis. Elas não aceitam ser repreendidas, elas não aceitam ser questionadas, elas não aceitam serem confrontadas, nem de púlpito e muito menos pessoalmente. Elas tampam os ouvidos, porque elas não gostam de ser contrariadas, muito menos elas não gostam de ser apontadas a respeito de seus pecados, de seus erros ou de suas falhas. Portanto, humildade é o primeiro valor que encontramos na repreensão. Em segundo lugar, repreensão foi importante na vida de Pedro para fazê-lo um servo imparcial. Imparcial, o que significa isso? Nós pais entendemos o que significa imparcialidade. Quantos de nós têm mais que um filho? Quantos têm de 2 filhos para cima? E quantos de nós amamos os nossos filhos imparcialmente? Amamos os nossos filhos por igual? Levante a sua mão. Então nós entendemos o que significa imparcialidade. Veja o verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Quer dizer, eu repreendi em público, porque o pecado que ele estava cometendo era um pecado público, que estava prejudicando toda a obra da igreja. Eu lhe resisti na cara, por quê? Porque ele era repreensível, ele estava errado. Pedro estava praticando o pior pecado que existe, o pecado da hipocrisia. Ou seja, ele estava sendo uma pessoa na presença dos judeus e uma outra pessoa na presença dos gentios. Isso sempre acontece quando o nosso maior desejo não é o de agradar a Deus, mas o nosso maior desejo é o de agradar aos homens, é o de agradar as pessoas, ao invés de agradar a Deus. Então sempre que nós desejamos agradar as pessoas mais do que a Deus, nós vamos cair no pecado da hipocrisia. Quando vivemos para agradar as pessoas, não lembramos jamais o que fizemos e muito menos o que dissemos há uma semana, há um mês, há um ano atrás. Mas quando vivemos para agradar a Deus, a nossa fala será sempre a mesma. 20, 10, 5, um ano atrás, a nossa fala
sempre será a mesma. Sabendo disso, Paulo nos ensinou, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. E sabe qual é o segredo? É que quando nós vivemos para agradar a Deus, nós iremos agradar também as pessoas certas. Amém, irmãos? Porque as pessoas certas, elas querem conviver realmente com pastores e com professores e com irmãos em Cristo, que realmente estão desejando agradar a Deus. Irmãos em Cristo que querem colocar Deus em primeiro lugar. Aí nós passamos a confiar nessas pessoas, não é verdade? E como podemos evitar o pecado de hipocrisia em nossas vidas? Primeiro, não fazendo acepção de pessoas. E segundo, não tendo medo delas. Não faça acepção de pessoas e muito menos tenha medo delas. Veja o verso 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Ou seja, irmãos, todas as pessoas são iguais aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Todos nós aqui nesta noite temos o mesmo grau de importância aos olhos do Salvador. Desde cedo, a igreja de Jesus se preocupou em não fazer acepção de pessoas. A igreja não pode separar as pessoas entre ricas e pobres, entre judeus e gentios, entre homens e mulheres, muito menos entre eles e nós. A Bíblia diz, nós somos apenas um corpo. Amém, irmãos? Ou seja, não existe status social dentro da igreja. Dentro da igreja existe apenas status espiritual. Talvez você esteja num patamar maior do que o meu, espiritualmente falando. Mas socialmente falando, nós somos todos iguais aos olhos do Salvador. Gálatas 3:28 diz, nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Agora, cuidado, igualdade não significa que todos nós podemos ocupar as mesmas funções, mas certamente todos nós deveríamos ser tratados por igual. Amém, irmãos? Tratamento igualitário. Mas o velho Pedro não sabia disso e achou que podia tratar as pessoas de acordo com a sua raça. Achou que podia tratar as pessoas de acordo com a sua genealogia. E por isso levou a maior bronca do apóstolo Paulo. Algumas igrejas acham que podem agir como se fosse uma agência bancária. Não sei se vocês já perceberam, mas na agência bancária, no andar de baixo, aquelas filas enormes para receber os aposentados e pensionistas. E no andar de cima, caixa exclusivo, café e chá e água gelada para os correntistas mais importantes da agência. A igreja, irmãos, é um lugar onde as pessoas se encontram e elas se esquecem o que elas são, e elas se esquecem do que elas têm, e elas só se lembram quem é o Senhor Jesus Cristo na vida delas. Muitos anos atrás, nós fomos acusados de usar apenas a ralé da igreja para compor a diretoria da nossa igreja. Porque naquela época, nenhum dos irmãos que fazia parte da diretoria, nenhum deles tinha curso universitário. Alguns deles nunca chegaram a concluir o ensino médio. Nenhum deles era rico, empresário. Talvez nenhum deles na época tivesse sequer um cheque especial.
E então nós fomos acusados de usar apenas a ralé da igreja para liderar a igreja. E eu me senti feliz porque Jesus também foi acusado pelos fariseus de ter usado homens indoutos, a ralé da sociedade judaica, para compor o seu ministério. E geralmente quem faz essas críticas, esse tipo de acusação, são fariseus que se acham melhores e diferenciados de outras pessoas. Mas no corpo de Cristo não há lugar para acepção de pessoas, mas sim para igualdade de tratamento entre todos. Então, como podemos evitar esse pecado de hipocrisia, tratando todas as pessoas por igual? E também, verso 12 diz que todas as pessoas são pecadoras, e podemos dizer aos olhos de Deus. Veja o que aconteceu no verso 12, mas depois que chegaram, se foi retirando. Pedro foi saindo de fininho. Ele tentou ser invisível, mas Pedro não sabia que Paulo estava observando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Sabe, irmãos, o problema de Pedro sempre foi o medo. Pedro tinha medo das pessoas. Ele tinha medo de ofender as pessoas. Ele tinha medo de perder o respeito das pessoas. Medo sempre foi o problema número 1 de Pedro. Com medo, ele negou Jesus Cristo 3 vezes. E agora, com medo, ele estava sacrificando uma das maiores doutrinas do Novo Testamento, que é a doutrina da graça, para não ofender os judeus. Não precisamos sentir medo das pessoas, porque todas elas são pecadoras como nós. Todos nós temos isso em comum aqui nesta noite. Todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Meu sogro, que sempre foi uma criança muito tímida, um jovem tímido, ele perdeu medo das pessoas quando descobriu que todos os homens vestiam a calça do mesmo jeito, uma perna de cada vez. Ou seja, ele perdeu medo quando descobriu que nós somos todos iguais. Provérbios 29, verso 25 diz: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Pais não precisam ter medo de corrigir seus filhos, de repreender seus filhos, desde que repreendam em amor. Pastores não precisam ter medo de repreender os irmãos da igreja, desde que repreendam com amor. Paulo amava o apóstolo Pedro, por isso o repreendeu. Dá vontade de repreender alguns de vocês que estão sempre chegando atrasados aos cultos da igreja. Amém, pastor Fabiano? Dá vontade de repreender alguns de vocês que ficam conversando durante as pregações da igreja. Amém, pastor Fabiano? Dá vontade de repreender alguns de vocês que não estejam entregando os seus dízimos, a sua promessa de fé para missões, mas nós não temos acesso a essas informações, então não temos como repreendê-los. Mas sempre que repreender, precisamos fazê-lo em amor. Pastor James Vaughan, um amigo nosso, perdeu o diácono e ao mesmo tempo o homem mais rico de sua igreja. O pastor precisou repreender aquele diácono por algo de errado que ele havia feito. Mas o diácono não soube receber aquela repreensão e brigou com o pastor. E disse: pastor, pensei que você fosse meu amigo. O pastor respondeu: eu sou seu amigo, por isso eu estou lhe chamando a atenção. Mas o homem viu aquela repreensão como um sinal de ofensa. Foi embora da igreja, levando toda a sua família e todos os seus altos dízimos e ofertas. Graças a Deus,
isso não aconteceu com Pedro. Ele ouviu a repreensão de Paulo, ele foi repreendido em público, e tanto quanto eu saiba, ele ouviu calado e ele ouviu humildemente. Pedro aprendeu a não fazer mais acepção de pessoas. Através da repreensão, nós também aprendemos a sermos humildes e imparciais. E agora, em terceiro e último lugar, o valor da repreensão para fazê-lo um servo de Deus e não um servo do diabo. Veja o versículo 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Até Barnabé significa que o erro de Pedro, o pecado de Pedro, estava afetando a própria liderança da igreja. E meus irmãos, quando a liderança da igreja se desvia da doutrina verdadeira, não há mais esperança para aquela igreja. Talvez haja vários irmãos falhando, mas a liderança não pode falhar. E essa palavra dissimular aparece 2 vezes aqui no versículo. Na primeira vez é um verbo, na segunda vez é um substantivo, e não tem o mesmo significado. Como verbo, significa ficar do mesmo lado, tomar partido. Paulo disse que até Barnabé estava ficando do lado de Pedro, tomando partido de Pedro. Não porque Pedro estivesse certo, mas porque era Pedro, cuja sombra estava curando as pessoas de suas enfermidades. Era Pedro, que estava até ressuscitando os mortos. Era Pedro. Até Barnabé estava tomando partido de Pedro. Mas como substantivo, essa palavra significa hipocrisia. Eles estavam ficando do lado da hipocrisia, do fingimento. O erro foi muito sério, e por isso a repreensão de Paulo foi mais séria ainda. Mais séria do que o próprio erro. Foi na presença de todos, porque Pedro, sem querer, estava fazendo o papel do diabo. E não foi a primeira vez. Ele já havia feito o papel do diabo antes. Aliás, o pecado de hipocrisia é o pecado do diabo. Dissimulador, mentiroso. Pedro estava, mais uma vez, fazendo o papel do diabo. Certa vez, Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Assim como Pedro, eu e você precisamos aceitar repreensão, ou sempre vamos fazer o papel do diabo. E qual é o papel do diabo? São 2. Tirar-nos da vontade perfeita de Deus. Ele quer que você não cumpra o plano de Deus para a sua vida, e causar divisão entre as pessoas. Primeiro, o diabo odeia a vontade de Deus para a sua vida. Veja o verso 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho. Quantos perceberam? Andavam. Não era mais só Pedro cometendo o pecado de hipocrisia, mas as outras pessoas que ficaram do lado dele. Disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios, e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha que confusão! A verdade do Evangelho engloba todas as áreas da minha e da sua vida: emocional, intelectual, corporal e espiritual. Nada fica do lado de fora do Evangelho. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é completo, amém? Nada fica fora do Evangelho. Tudo se resolve
através da verdade do Evangelho. Sair fora do Evangelho não significa apenas sair da doutrina e abraçar uma doutrina falsa, como Pedro estava fazendo, mas principalmente errar o alvo, o objetivo que Deus havia estabelecido para as nossas vidas. Isso acontece muito com os filhos que não aceitam a repreensão dos pais, eles acabam errando o alvo de Deus para a vida deles. Isso acontece muito com os jovens que não aceitam a correção dos mais velhos, eles acabam errando o caminho, eles acabam errando o plano de Deus para a vida deles. Veja Provérbios 15, verso 31. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Ou seja, se você aceita repreensão, você vai fazer a sua morada no meio de pessoas sábias. Se você rejeita a repreensão, você vai viver com pessoas não sábias como você, que também não aceitaram a repreensão. No início do meu ministério, cerca de 25 anos atrás, eu precisei repreender um jovem pregador por algo muito simples, mas de errado que ele estava fazendo. Infelizmente, ele viu naquela repreensão um ato de guerra e nunca mais confiou em nosso ministério. Ao contrário, depois daquela simples repreensão, ele passou a se opor a tudo que fazíamos. E eventualmente, ele caiu em pecado maior e foi desqualificado do ministério. E eu quero que você saiba, isso começou há 25 anos, quando não aceitou uma simples repreensão. E é exatamente isso, irmãos, que Salomão está dizendo aqui. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Mas se uma pessoa não aceita ser repreendida, ela não é digna de conviver entre os sábios. Eu quero que você saiba, nós todos aqui nesta noite somos repreensíveis, de alguma forma. Sem repreensão, nunca vamos saber qual é a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Então, se alguém repreendê-lo pela sua ausência nos cultos da igreja, aceite, escute, amém, irmãos? Se alguém repreendê-lo pela sua frieza espiritual, pelo seu materialismo, aceite, escute, amém, irmãos? Para que você possa fazer a sua morada entre os sábios. E além disso, irmãos, o diabo odeia a união que deve haver entre nós. Nossa igreja, esta igreja, já foi abalada algumas vezes. Mas pela graça de Deus, o diabo nunca conseguiu dividir a nossa igreja. Amém, irmãos? Mas não foi por falta de tentativas. Veja o versículo 13. E os outros judeus também eram hipócritas, assim como ele. Dissimulavam com ele. Pedro estava, mais uma vez sem querer, dividindo a igreja com a sua dissimulação. Meus irmãos, teria sido o fim do evangelho. Teria sido o fim do evangelho. Teria sido o fim do Novo Testamento, que mal estava começando. Mas não foi, sabe por quê? Porque Pedro ouviu a repreensão. Não foi porque Pedro aceitou a repreensão. Assim também, muitas igrejas estão divididas. Muitos lares estão divididos.
Muitas empresas estão falindo neste momento porque pessoas não suportam ser repreendidas. Pessoas não aceitam ser repreendidas. Pessoas não aceitam serem avisadas de que estão erradas e de que estão agindo de forma errada. Repreensão, meus irmãos, nesta geração virou sinônimo de guerra, virou sinônimo de humilhação, virou sinônimo de desrespeito, mas não é, é ato de amor, amém, irmãos? É ato de misericórdia. Eu quero concluir esta mensagem fazendo o seguinte desafio. Desde o irmão mais velho aqui nesta noite, até o irmão mais jovem dentre nós. O desafio é este: procure alguém nesta noite ainda de sua confiança para repreendê-lo, sempre que for necessário. Dê liberdade para que seus pais possam repreendê-lo, mesmo que você já seja casado. Dê liberdade para que seus pastores possam repreendê-lo. Dê liberdade para que seus irmãos em Cristo possam repreendê-lo, sem que você se sinta ofendido, sem que você se sinta ultrajado, envergonhado. Pois há muito valor na repreensão, como vimos nesta noite. Pode fazê-lo uma pessoa humilde, pode fazê-lo uma pessoa justa, imparcial, pode fazê-lo uma pessoa a serviço de Deus e nunca a serviço do diabo, amém, irmãos? Esse é o valor da repreensão em nossas vidas. Lembre-se, quando não somos repreendidos por pessoas que nos amam, por pessoas que se importam conosco, pessoas que oram por nós, seremos repreendidos por pessoas que não nos amam e pessoas que não se importam conosco. Pior ainda, seremos repreendidos pela vida, e a vida não tem misericórdia. Valor da repreensão. Todos aqui são repreensíveis. E enquanto você não for repreendido, você não vai conseguir se desviar do caminho errado. Vamos fechar os olhos e vamos orar.